Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o seu like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Débora da Silva Alves, uma jovem de 18 anos, carregava consigo não apenas as esperanças e sonhos de sua juventude, mas também a vida que crescia dentro dela. Moradora de Manaus, capital do estado do Amazonas, ela estava em seu 8º mês de gestação e a sua família estava muito ansiosa aguardando o nascimento do Arthur. A data do nascimento já estava marcada, a cirurgia cesariana foi agendada para 26 de agosto de 2023. O lar já estava quase pronto para sua chegada, já tinha berço, colchão e roupinhas, faltando poucas coisas além do Arthur. Os irmãos da Débora mal podiam esperar para ter em seus braços o sobrinho. No entanto, durante as poucas semanas que faltavam para dar à luz, que deveriam ser um momento de celebração e expectativas, houve uma reviravolta abrupta e chocante na vida da Débora. Na noite de 29 de julho de 2023, a Débora deixou a residência em que vivia com os seus pais e seus irmãos para se encontrar com Gil Romero Machado Batista, um vigilante de 41 anos que era o pai do seu filho ainda não nascido, com quem a Débora vinha tendo um breve relacionamento, ao menos até descobrir a gravidez. Perto das 11 horas da noite daquele dia 29 de julho, a Débora entrou em contato com a sua mãe, que naquele instante estava em seu turno de trabalho, e compartilhou que Romero, como era conhecido, queria se encontrar com ela. O motivo? Uma conversa a respeito de uma ajuda financeira que ele tinha prometido para auxiliar nas despesas com a chegada do filho. Com a idade significativamente superior à da Débora, o Romero era casado com Ana Júlia Azevedo Ribeiro, uma mulher de 29 anos, e vinha mantendo este relacionamento extraconjugal com a Débora. Ele também tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, um jovem de 22 anos e uma moça de 15. Em Manaus, ele exercia a função de vigilante em uma usina desativada. Além disso, era proprietário de um bar, cuja administração era confiada a seu fiel amigo José Nilson, popularmente conhecido como Nego. O Romero e a Débora se conheceram quando ela tinha apenas 17 anos, porque a família dela tinha um negócio ali de venda de lanches, e o Romero começou a fazer esses pedidos de lanches via WhatsApp, e era a Débora que cuidava dessa parte de receber esses pedidos. Então eles foram ali se comunicando pelo WhatsApp inicialmente apenas para fazer esses pedidos de lanche, mas com o tempo o Romero começou a se interessar um pouco pela Débora, começou a flertar com ela, e logo ali, ela correspondeu isso, eles começaram a se aproximar e começaram esse caso escondido da esposa do Romero. Com o tempo, eles foram se encontrando cada vez mais, era fácil de eles se verem porque eles moravam bem próximo ali um do outro, então os encontros eram bem frequentes, só que, acabou que a Débora acabou engravidando. O Romero não gostou nem um pouco dessa história e logo de cara ele disse que não iria assumir o filho, que o filho não era dele e tentou de qualquer maneira ali negar a paternidade. Porém, com a insistência da Débora e também da família dela, ele foi aos poucos cedendo, até porque a notícia foi se espalhando e ele tinha medo de que tudo isso chegasse até a esposa dele. Então ele disse para Débora que faria um acordo com ela, que iria ali, ajudar financeiramente com o filho, mas ainda assim se manteve dizendo que não iria assumir a paternidade, porque não queria que isso afetasse o seu casamento. Depois que a Débora descobriu que estava grávida, os encontros dela com o Romero acabaram, até porque ele não queria mais saber dela, Ele estava ali, na verdade, com raiva pelo fato de ela estar grávida, como se a culpa fosse apenas dela. E antes, de ele finalmente concordar em ajudar ali financeiramente, ele até tentou convencer ela várias vezes de interromper ali a gestação. Porém, a Débora se recusava, ele insistia mais uma vez, chegou até a oferecer medicamentos
treinamentos para ela, né, para fazer esse tipo de coisa, mas ela sempre recusava e mesmo com todas as adversidades, a Débora estava bem feliz com a chegada do seu filho. Como eu disse antes, o comportamento do Romero com relação a Débora mudou bastante depois que ele soube que ela estava grávida e em uma noite de junho ele demonstrou a ela a sua face mais sombria pela primeira vez. Ele propôs a Débora que eles saíssem para comer algo juntos, ela aceitou e estava ali esperando uma noite agradável. Mas em vez disso, o homem desviou do caminho planejado e dirigiu para uma região afastada rodeada por mata. Assim que chegaram, uma discussão acalorada se formou dentro do veículo. Em determinado momento, o Romero mandou que a Débora descesse do carro e fosse olhar o porta-malas. Ela hesitou, estranhando a ordem recebida, porém ele, sem esperar a reação dela, abriu ali o porta-malas e desceu do carro. A Débora, receosa das intenções dele, desceu em seguida e se deparou com um estilete no interior do porta-malas. Temendo pela própria vida, ela conseguiu pegar o estilete antes do Romero. Diante dessa reação inesperada da Débora, ele pareceu perder o controle da situação, e independentemente de quais fossem suas intenções iniciais, seja apenas intimidá-la ou em um cenário mais terrível tentar contra sua vida, ele recuou e a levou para casa. Esse evento marcou a primeira vez que a Débora sentiu que sua vida corria risco. Após essa aterrorizante experiência, ela contou tudo para sua mãe, Paula Cristina Silva Souza, que apreensiva aconselhou para que a filha não tivesse mais qualquer forma de contato com o Romero. Embora já não mantivessem mais encontros presenciais, eles continuaram então a se comunicar por mensagens, áudios e ligações. Com o relato da filha, a mãe da Débora foi enfática ao dizer para ela que ela não deveria, em hipótese alguma, voltar a responder às tentativas de contato do Romero. Depois desse fato, a Débora e o Romero ficaram bastante tempo sem se ver pessoalmente, ela estava realmente muito assustada, mas depois de algumas semanas ele voltou a procurar por ela, ficou insistindo bastante, dizendo que queria encontrar ela e que queria ali, ajudar com aquela questão financeira por conta do filho. No início, a Débora não quis muito saber de tudo isso, mas ele continuou insistindo, dizendo que queria dar essa ajuda, até então que no dia 29 de julho de 2023, ele entrou em contato com ela por volta de 11 horas da noite, dizendo que queria deixar com ela uma quantia em dinheiro para ajudar com tudo isso. A Débora então finalmente concordou porque ela achou que não teria muito risco ali em toda a situação, porque ele disse para eles se encontrarem brevemente ali na esquina da casa dela mesmo, que ele só entregaria o dinheiro para ela e pronto, ela já poderia voltar para casa. A Débora então entrou em contato com a mãe dela por volta de meia-noite, falando sobre isso, que iria ali rapidamente nesse encontro com o Romero. A mãe dela não aprovou, disse para ela não fazer isso, mas ela mais uma vez tentou tranquilizar a mãe, dizendo nessa questão aí de que era tudo muito rápido, que ela ia apenas ali na esquina, pegava o dinheiro com ele e voltava para casa. A Débora, que passava por uma gravidez de risco, não se atentando à estranheza do convite e das formas como o encontro se daria, foi ao encontro então do pai do seu filho. O que ela não sabia era que esse não seria um encontro normal. Na realidade, era apenas mais uma tentativa de emboscada contra ela. A partir desse momento, ninguém mais teve notícias da Débora. Durante todo o domingo, a família ansiava por um contato ou uma notícia, mas a Débora não ligou e não mandou mensagem. Quando a mãe dela chegou em casa após o trabalho, não encontrando a filha lá, ela tentou ligar várias vezes em seu celular, que não atendia, e no WhatsApp a última visualização dela foi por volta de 00:25, poucos minutos depois de ela sair para se encontrar com o Romero. Ao longo do domingo, então, a mãe da Débora continuou esperando que ela retornasse para casa, mas ela não voltou. Continuou tentando fazer ligações também, para ela mandar mensagens, mas não tinha nenhuma resposta. Ela também perguntou a várias pessoas, mas ninguém sabia do paradeiro da Débora. E ela também chegou a perguntar para o próprio Romero, é claro, porque ela sabia que ele teria alguma coisa a ver com tudo isso.
Porém, para surpresa dela, o Romero disse que não sabia nada sobre a Débora, que não tinha ido se encontrar com ela na noite anterior e que toda essa história aí que ela tinha contado para a mãe de que iria se encontrar com ele para pegar um dinheiro, na verdade era mentira e ele não sabia nada sobre isso. Tanto a mãe da Débora como outros familiares acharam tudo isso muito estranho e já tinham praticamente certeza que o Romero estava mentindo, até porque não tinha um motivo para Débora inventar ali toda aquela história para a mãe dela de que iria se encontrar com ele. Eles continuaram então pressionando o Romero, mas ele sempre mantinha essa mesma história. Alguns familiares da Débora até chegaram a ir no bar dele para encontrar ele pessoalmente e confrontar ele. Porém, mais uma vez, ele continuou negando, dizendo que a Débora tinha inventado aquilo, que eles não tinham se encontrado, e depois que os familiares dela foram embora do bar, ele fechou as portas e não abriu o bar novamente nos próximos dias. Já na segunda-feira, então, a Débora ainda não tinha aparecido, então os familiares dela finalmente foram até a delegacia, registraram o boletim de desaparecimento e contaram toda essa história de que possivelmente o Romero teria sido a última pessoa a ver a Débora. Com isso, então, imediatamente a polícia já foi atrás do Romero para mais esclarecimentos, mas ele já não foi mais encontrado. Enquanto os policiais faziam as buscas pelo Romero, eles foram na casa dele e também chegaram a ir até o bar dele. Como eu disse, o bar estava fechado, então os policiais arrombaram o bar e entraram. E lá dentro eles não encontraram o Romero, mas sim aquele melhor amigo dele que ajudava ele ali na administração do bar. Aquele homem conhecido como Nego. O Nego foi encontrado dentro do bar em uma situação bastante estranha, na verdade parecia que ele estava se escondendo lá dentro, não queria falar com os policiais, então logo ele foi apreendido e levado para a delegacia. Ao ser questionado, sem muita insistência dos policiais, o Nego acabou revelando que sabia de toda a história em torno do desaparecimento da Débora, que o Romero tinha sim envolvimento e que ele mesmo também tinha envolvimento e logo contou tudo o que tinha acontecido conforme a versão dele. Ele afirmou que enquanto o Romero foi se encontrar com a Débora naquela noite, ele tinha ido para a usina em que o Romero trabalhava para roubar alguns materiais. Ao ser questionado do motivo de ir para roubar a empresa onde o amigo trabalhava, o Nego revelou que os dois, na verdade, atuavam juntos, roubando os fios da usina desativada, onde Romero trabalhava como vigilante. Depois disso, eles acabavam ali vendendo esses fios no mercado clandestino. O Nego também contou que pouco tempo depois que ele estava lá na usina, o Romero apareceu por lá com a Débora dentro do seu carro. Porém, ela já estava sem vida e com sinais de asfixia. Ele disse que ele teria ajudado o Romero a ocultar o corpo da Débora e, em sua defesa, ele disse que fez isso porque se sentiu coagido porque o Romero estava armado. Então, ainda de acordo com ele, eles colocaram a Débora dentro de um tonel, colocaram óleo diesel e atearam fogo ao corpo. Posteriormente, eles fecharam o tonel e o lançaram do alto de um barranco. Ele também indicou à polícia o local onde teria sido deixado esse tonel. Com essas informações então fornecidas pelo Nego, na quinta-feira, dia 3 de agosto, os policiais foram até o local que ele indicou e, de fato, chegando lá, eles encontraram aquele tonel e lá dentro estava o corpo da Débora já em um estado avançado de decomposição. Ela foi levada, então, para o IML, onde eles fizeram ali todos os exames, e o que mais chocou a todos naquele momento é que o filho da Débora não foi encontrado em sua barriga. Agora, com a descoberta do corpo da Débora, as buscas pelo Romero se intensificaram ainda mais e 2 dias depois do corpo dela ser encontrado, no dia 5 de agosto, por volta de 10 horas da noite, finalmente o Romero foi encontrado em uma outra cidade chamada Curuá, ali no estado do Pará. Ele foi então preso e levado para a delegacia. Ao ser interrogado pelos policiais, o Romero logo admitiu então que sim, que ele tinha envolvimento em toda aquela história e que tinha levado de fato a Débora para a usina aquela noite, mas a versão que ele apresentou foi bem diferente da versão apresentada pelo Nego. Segundo ele levou a Débora até lá com aquela desculpa de conversar ali sobre as despesas e sobre a paternidade,
mas na verdade ele tinha contratado o Nego e um terceiro homem que não foi identificado pela quantia de R$ 500 para eles darem um corretivo na Débora. Segundo o Romero, a Débora estava pressionando muito ele com toda essa questão da paternidade. Essa história já estava chegando ali no ouvido da esposa dele, já estava causando brigas na casa dele. Então, para deixar a Débora com medo e ela parar de pressionar ele teria contratado esses homens aí para dar um corretivo nela. Ele disse então que deixou a Débora com esses 2 homens lá na usina e em um certo momento ele teve que sair um pouco, se distanciar, ele não disse exatamente porquê, mas ele teve que se distanciar um pouco, e então quando ele retornou, a Débora já estaria sem vida. Segundo ele, nesse momento então, ele entrou em desespero ao ver tudo o que tinha acontecido e disse para os 2 homens que eles deveriam se livrar de tudo aquilo, e esses 2 homens que teriam feito ali todo aquele serviço também de colocar ela dentro do tonel para poder se livrar do corpo. Então, basicamente, o Romero estava tentando lhe tirar toda a culpa dele, dizendo que não, que ele só tinha levado a Débora até ali, mas que ele não tinha envolvimento direto em tudo o que aconteceu com ela. Porém, essa história do Romero acabou não funcionando muito bem, os policiais não acreditaram, até porque a pessoa que teria ali, uma coisa maior contra a Débora só poderia ser o próprio Romero, e não teria por que aqueles outros 2 homens fazerem uma maldade tão grande com ela a ponto de tirar a vida dela, se o Romero teria contratado eles apenas para dar um corretivo. Nessa mesma época, também havia sido pedida a prisão da Ana Júlia, a esposa do Romero, porém, posteriormente ela foi solta e descartada sua participação nos crimes. Ela chegou a dar uma entrevista coletiva em frente à delegacia, afirmando que não tinha nada a ver com o crime, que também era uma vítima que foi envolvida na trama do seu marido, que a traiu e cometeu esse crime. Após o crime ter sido praticamente solucionado, quando o corpo da Débora foi encontrado e os suspeitos foram presos, as autoridades ainda não sabiam onde estava o Arthur. Até o momento, o Romero não tinha dito nada sobre essa parte da história, mas então ele finalmente resolveu falar e a nova informação tornou a história ainda mais bárbara e chocante. Durante o seu novo depoimento, o Romero descreveu como tudo aconteceu e dessa vez contou uma versão completamente diferente da anterior, que colocava ele participando ali diretamente do crime contra a Débora. Dessa vez, o Romero confessou que foram ele e o Nego juntos que tiraram a vida da Débora por asfixia e que não existia ali aquele terceiro homem envolvido em tudo, e ele disse que depois de tirar a vida dela, ele cortou os seus pés para que ela coubesse no tonel, jogou o óleo diesel sobre ela e ateou o fogo. Logo após, eles jogaram ali o tonel do alto daquele barranco e foram embora, conforme o Nego também já havia descrito. Mas, posteriormente, o Romero retornou ao local, tirou o corpo dela de dentro do tonel e, usando uma faca de cozinha, abriu sua barriga e retirou o filho lá de dentro. Em seguida, ele o colocou dentro de um saco de estopa com pedaços de ferro, amarrou e foi até o porto da Ceasa, em Manaus. No local, ele pegou uma embarcação que atravessava o Rio Negro e jogou o saco dentro do rio. Depois ele voltou para casa e dormiu. O Romero fez essa barbaridade, segundo ele, porque ele queria apagar qualquer vestígio de DNA que o colocasse como o pai do bebê que estava no ventre da Débora. Depois dessa nova versão apresentada pelo Romero, o Nego também acabou admitindo essa versão, disse que, de fato, na verdade, as duas versões estavam ali entrelaçadas, porque ele disse que sim, o Romero tinha contratado ele para pagar ali aqueles R$ 500 para ele dar um corretivo na Débora. Ele disse que quando chegou no local a Débora ainda estava com vida, ele ainda ficou um pouco receoso, porque ela estava grávida, já prestes a ganhar ali o neném. Então ele perguntou várias vezes para o Romero se o Romero tinha certeza daquilo, se não traria nenhum problema, mas ele disse que o Romero acabou ficando nervoso, dizendo para ele que sim, que era para fazer, e que se ele não ia fazer, ele mesmo ia fazer, com as próprias mãos. Então acabou que os dois ficaram ali meio nervosos, se desentenderam um pouco, mas no fim os dois acabaram participando ali da morte da Débora e de tudo o que aconteceu em seguida. O Gil Romero e o José Nilson foram então indiciados pelos crimes de feminicídio
triplamente qualificado pelas qualificadoras de motivo fútil, cruel e por não permitirem a defesa da vítima. Também crime de aborto, associação criminosa e ocultação de cadáver. Como o crime é muito recente, eles ainda passarão por julgamento e, se condenados com a pena máxima, poderão ser sentenciados a mais de 40 anos de prisão. O velório da Débora, na manhã do dia 5 de agosto, foi marcado por tristeza e pedidos de justiça pela família e amigos. A cerimônia fúnebre aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Gilberto Mestrinho, e contou com a presença da família, amigos, policiais e demais pessoas que se sensibilizaram com a sua história. Devido ao estado do corpo, o velório aconteceu com o caixão lacrado. Uma carreata percorreu as ruas de Manaus e levou o corpo da Débora para ser sepultado no cemitério Parque de Manaus. A brutalidade que ele fez com a minha filha, a forma que ele fez, a minha filha não merecia. Ela era uma menina boa, ela nunca foi uma menina má, declarou emocionada a mãe da Débora, Paula Cristina, em entrevista à imprensa. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.